Livro de Provérbios, a perícope que vamos trabalhar, capítulo 1, do verso 1 ao 7, que diz assim, o provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, vou fazer uma breve introdução ao livro. O livro é considerado um livro sapiencial, escrito por Salomão. Ele é um livro de princípios práticos gerais. E o que eu quero dizer com princípios práticos gerais? Quero dizer que ele ensina o que determinadas atitudes, via de regra, geram. E assim ele nos dá um norte de como proceder com sabedoria. Mas é importante ressaltar que a vida é extremamente complexa. Há uma infinidade de variantes que devemos considerar em cada situação, principalmente variantes externas a nós. Então nem sempre as consequências esperadas vão acontecer ali ipsis literis, né? Mas no somatório o resultado será bastante positivo se seguirmos esses princípios práticos gerais bíblicos. Mas o que é importante ressaltar ainda é que a gente não cumpre o que a Bíblia nos ensina, não cumpre o que, mais especificamente falando agora, o livro de Provérbios nos ensina por causa dos benefícios que ele nos traz em vida, falando aqui numa perspectiva temporal, mas sim porque honra a Deus. Esse deve ser o nosso propósito sempre. Sempre glorificar a Deus. Essa deve ser sempre a nossa motivação. Glorificar a Deus. Não podemos perder isso de vista. E por que não podemos perder isso de vista? Porque nós somos falhos, nós somos limitados, e por causa disso, muitas vezes faremos avaliações imperfeitas das situações. Na verdade, nós somos incapazes de fazer uma avaliação perfeita das situações. Então, se perdermos de vista que fazemos o que fazemos, que as nossas atitudes são baseadas, são motivadas para a glória de Deus, podemos nos pegar em alguns momentos achando que não vale a pena agir segundo a Bíblia, porque não vamos conseguir enxergar mais benefícios do que malefícios aparentes. E aí, como que a gente, então, tem força para agir dessa forma? Fazendo tudo simplesmente para a glória de Deus, mesmo muitas vezes não enxergando que os benefícios são maiores do que os malefícios, né? Principalmente no que tange a temporalidade, né? A vida eterna. Olhando para Jesus. Jesus, ele cumpre perfeitamente a lei. Jesus, ele teve uma vida sem pecado, mas ainda assim ele sofre por causa de nossos pecados. Então, assim como Jesus, devemos estar felizes, ainda que por vezes honrar a Deus nos leve à dor aqui nessa vida. Devemos ficar felizes, glorificar a Deus, ainda que por vezes honrar a Deus nos leve a sacrifícios aqui nessa vida. Então vou dar alguns exemplos
práticos para elucidar melhor o que significa esses princípios práticos gerais em nossa vida, mais especificamente. Então, primeiro, por exemplo, conheço muitas pessoas que acabaram se envolvendo com coisas erradas, como drogas ou roubos, né? E normalmente essas pessoas têm uma morte precoce. Via de regra é isso que acontece. Um segundo exemplo é uma frase que ficou famosa agora há pouco tempo, mais ou menos, né? Já tem um tempinho, que é aquela famosa frase: gentileza gera gentileza. Bastante tempo, né? Que é também um princípio prático da vida, que a pessoa fez uma análise crítica da sociedade e chegou a essa conclusão, né? Que gentileza gera gentileza. Agora, vamos fazer uma análise dessa segunda frase para perceber do que estamos falando quando falamos de princípios práticos gerais. A resposta da gentileza, quando se faz uma gentileza, a resposta sempre é gentileza? Não, né? Com certeza não. Muitas vezes nós seremos gentis e ainda assim receberemos fealdade, receberemos indelicadeza. E por que isso ocorre? Porque a atuação não é o único fator que é levado em conta para a resposta alheia, para a resposta da vida, para a resposta das pessoas que nos relacionamos, né? Existem muitos outros fatores, né? Por exemplo, devemos levar em conta também o caráter dessa outra pessoa, ou ainda como foi o dia dela. Também podemos levar em conta a educação que ela teve, enfim. Muitos fatores são levados em conta para uma resposta, né? Então, nem sempre a atuação gerará a resposta prevista pelo esse princípio prático, né? Então é isso que esse princípio prático quer dizer. O que acontece via de regra, né? E é isso que o autor dessa frase, que eu não conheço, o famoso já há um tempo, né, quer dizer quando diz gentileza gera gentileza. Não que sempre gentileza vai gerar gentileza, mas que via de regra, gentileza gera gentileza. Agora, se Provérbios é um livro de princípios gerais, como que esses princípios gerais se relacionam com o entendimento teológico das Escrituras, né? Que ela é inspirada por Deus, sendo inspirada por Deus, ela é inerrante, sendo inspirada por Deus, ela é infalível. Como que a gente consegue relacionar isso? Afinal de contas, se é a palavra de Deus, ela nunca está errada, correto? Então, como que a gente relaciona isso? Bom, a gente correlaciona isso da seguinte forma. Ó, nós analisamos criticamente a sociedade, né? Muitas vezes por fora da lente escriturística, e muitas vezes nós chegamos a princípios gerais equivocados. Porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, como já disse anteriormente, né? Então, por exemplo, eu ouço comumente, principalmente quando converso com pessoas fora da igreja, que se casar é uma furada. E elas dizem isso porque elas veem muitas pessoas se casando não dando certo. Inclusive por causa do casamento tendo que lidar com várias situações complicadas, né? Então, para ela, se casar é uma furada, porque eles viram várias situações e perceberam que a maioria dos casamentos termina em divórcio, e o divórcio vem com diversas situações muito complicadas, né? Então eles concluíram isso. Só que a gente sabe que essa conclusão é uma conclusão equivocada. Logo, é possível você analisar criticamente e chegar a respostas equivocadas.
advinda dessa análise. Porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, como eu disse, né? Mas a correlação que a gente faz dessa análise crítica das escrituras a respeito da sociedade, desses princípios gerais das escrituras a respeito da sociedade, é que esses princípios gerais eles são perfeitos. A análise que a Bíblia faz da sociedade é uma análise perfeita, diferente da nossa análise que é falível, que é equivocada muitas vezes, né? Então, a leitura que a Bíblia faz da sociedade é uma leitura perfeita. E por isso devemos, sobretudo, nos submeter à leitura bíblica a respeito da vida.